Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo. Eu sou Ed Van Feu e hoje nós vamos ler Crônicas de Limiar, A Espada dos Dragões, livro 2. Estamos no capítulo 18 e eu já peço para você deixar sua curtida, se inscrever no canal, se você estiver curtindo a leitura. E se você também quiser me apoiar mais ainda, é só dar uma olhadinha na linhachatas.com, que esses livros estão sendo vendidos lá. Ou se você curte o Kindle, também estão sendo vendidos em e-book lá na amazon.com.br. Assim você vai estar dando um grande incentivo para que eu, Renata e a Linhas Tortas continuemos a lançar livros, tá bom? Então, bora lá? Capítulo 18. Amigo é para essas coisas. Chegaram na cidade na hora do almoço. Cada um deles estava satisfeito por vários motivos. Tinham feito algo bom, não tinham morrido. A empreitada fora um sucesso e cada um tinha um bom saco de safiras consigo. Um farto almoço era o mínimo que poderiam esperar para coroar aquele dia. Se quiserem, posso arrumar compradores para as suas pedrinhas, ofereceu-se Morrissey, enquanto esperavam Vanna, que tinha ido pegar algo em seu quarto na estalagem. Vamos comer primeiro, Morrissey, interrompeu Hawthorne. Depois falamos de negócios. Gáuricos os acompanhara e esperava pela guerreira com ansiedade. Não falara muito no caminho que tinha sido a galope. A morena veio correndo e lhe entregou um saco. Pronto, está tudo aí. O elfo verificou tudo e encontrou até seu manto e seu broche. Viu que todos os anéis, espadas, pergaminhos e seu livro de magia estavam intocados. E nós pedimos desculpas pela forma brusca de executarmos nosso plano, disse Dirk. Gáuricos os olhou de novo, o rosto sério. Se não fosse por vocês, eu teria seguido meu caminho e hoje estaria acordando em minha cama. E aqueles elfos ainda estariam vivendo uma vida de escravidão. Seu plano funcionou, é o que importa. E você achou Varian? Gáuricos meneou a cabeça em negativa. Não, ele não estava lá. Ninguém viu um elfo com este nome ou com esta descrição. Ele não estava lá. O grupo ficou claramente chateado, mas Gáuricos os trouxe de volta ao gostinho de vitória. Nós vamos encontrá-lo, disse ele, dessa vez com um sorriso confiante. Mas não com a barriga vazia. Venham, deixem que eu pague o almoço de vocês hoje. Tem certeza? Perguntou Peter Paul, que sabia que as safiras só foram distribuídas entre eles. Claro, digamos que eu também cobrei meu preço pela noite de trabalhos forçados, respondeu Gáuricos, sacudindo uma sacolinha que certamente estaria cheia de safiras lapidadas. O almoço tinha uma carne com um molho adocicado que eles não conheciam, algumas frutas e grãos, tudo regado a muito vinho, servido em jarras de cerâmica. Tudo muito diferente da incandescente, que por vezes era suspeita de servir urubus que diziam ser peru. A conversa seguiu animada, com Morrissey dando dicas sobre a venda de safiras. Aos poucos, começou a ficar claro o esquema que envolvia os dois novos amigos. Eduardo, o moreno bonitão lá da loja, recebia de Morrissey e Hawthorne as mercadorias, que podiam ser joias ou pedras, brutas ou lapidadas, e as passava adiante. Morrissey comprava por preço baixo o material e Hawthorne procurava interessados entre os nobres, vendendo muito mais caro. A loja de Eduardo dava um aspecto legal a tudo, diminuindo o desagradável risco de serem presos. Gruff estava empolgada demais pelo brilho das pedras para se livrar delas. Devemos lembrar que Gruff era uma acumuladora e faria tudo para não gastar suas preciosas pedras, joias, cacarecos ou bagulhos. Vanna também estava apaixonada por suas pedras e apenas prestava atenção às dicas de Morrissey, mas sem intenção de vendê-las. As maiores são mais caras e qualquer falha na lapidação diminui seu valor. Também valem mais assim, fora de uma joia, pois podem ser vendidas a magos que as usam em elixires, poções e artefatos mágicos. E então? Perguntou Hawthorne. Quais os planos agora? Bem, eu vou continuar procurando por Varian, disse Gáuricos, tomando mais vinho. Ele deve estar por aí. O silêncio que se fez foi desagradável. Ou esse elfo não queria ser achado, ou seu destino tinha sido mais sombrio do que ser escravo numa mina.
Pois meus planos no momento se resumem a uma boa cama, disse Peter Paul, quebrando o clima pesado que se instalara e se espreguiçando. Peraí, disse Vanna, temos que ir pegar a coisa na casa da fera. Morrissey riu. Vocês conhecem minha sogra? Não, é uma coisa que temos que fazer. Não podemos ir dormir, insistiu ela. Vanna, eu não consigo mais fazer nenhum feitiço, explicou Gruff. E Dirk e Joab estão um farrapo depois de curar aquela gente toda. Nós precisamos dormir. Ante a decepção da morena, Morrissey a abraçou amigavelmente. Calma, minha guerreira. Já é tarde. Não dá para fazer mais nada hoje. Vamos todos descansar e amanhã estaremos novos para essa nova empreitada. A coisa e a fera ainda estarão lá pela manhã. E nesse momento, Vanna percebeu que precisava dissuadir aqueles dois de continuarem andando com eles. É verdade, continuou ela, mas vocês dois não precisam se preocupar em nos acompanhar. É uma missão simples e não queremos atrapalhar seus compromissos. É verdade, se vocês tiverem trabalho, não se prendam por nós, concordou Romano. Felizmente estamos livres, disse Hawthorne, e, sinceramente, andar com vocês se mostrou não só divertido, mas também muito lucrativo. E assim, todos combinaram de se encontrarem cedo na manhã seguinte. Vanna queria inventar alguma coisa, mas percebeu que estava com sono demais para pensar em algo. Pensaria em algo depois. Depois de comerem uma interessante torta de frutas da região, que parecia um tipo de maçaroca, mas muito gostosa, eles se retiraram, cada qual para sua cama. Certamente não dormiriam até a manhã seguinte, mas naquele momento a ação do dia e noite anteriores e a farta refeição cobrava seu preço. Definitivamente, eles precisavam descansar. Algumas horas depois, Dirk desceu as escadas da estalagem. Na parte de baixo, havia uma taberna que servia mais bebida que comida e estava bem vazia quando desceu, talvez pelo avançado da hora, talvez por haver lugares bem melhores para comer e beber do que ali. Numa mesa, viu Romano bebendo sozinho. Estava de cabeça baixa, os ombros arqueados, os olhos perdidos em algum ponto distante. O jovem se aproximou e se sentou de frente para o amigo. — O que você tem? Romano pareceu só se dar conta da presença dele quando ele falou. Demorou um pouco para responder. — Estou tentando seguir em frente, disse com a voz baixa, mas está muito difícil. Dirk sorriu para lhe dar apoio. Sabia do que ele estava falando. — Madeleine, disse Dirk, não consegue esquecê-la. Romano concordou com a cabeça. Não é sobre esquecê-la. Acho que isso seria impossível. Ela foi meu primeiro amor e isso não se esquece jamais. Triste aquele que se esquece do primeiro amor. Então, o que é? Romano tomou um gole do vinho e ofereceu um copo para Dirk, servindo-o com a jarra que estava ao lado em outra caneca de cerâmica. Sinceramente, eu até que estava indo bem, riu o moreno. Estava me curando, sabe? Até que viemos para cá. Dirk sabia que Serenidade ficava apenas um dia de distância de Fled Crolig, mais conhecida como Baronato de Áquila da Noite, local de onde ambos tinham vindo, mas achou que não era só isso. Morrissey e Hawthorne disseram que ela esteve aqui. Dirk franziu o senho enquanto tomava um gole de vinho. Como eles saberiam? Questionou ele. Eles nunca viram ou viram? Não, não viram, mas sabiam o nome dela. Sabem que ela esteve aqui porque Eduardo recebeu uma encomenda de uma joia especial, um medalhão com os nomes Madeleine Loire de Bru e Anton de Bru. Eles souberam que ela veio de Áquila da Noite. Não há duas Madeleines, a Loire em Fred Crolig. Dirk estava sem palavras. Romano, eu sinto muito, foi o que pôde dizer. O moreno voltou a tomar a bebida como se ela pudesse anestesiar a dor que sentia. Sabe o que eu queria? Disse resoluto. Dirk esperou, já imaginando o que ia no coração do amigo. Queria saber por quê. Queria saber o que mudou. Queria saber se ela se apaixonou por outro e, se sim, por que não me avisou? Por que me deixou sonhar como um tolo? Eu a vi nesse período, sabia? Eu tinha me encontrado com ela pouco antes de chegarmos a Limiar. Ela parecia diferente, mas eu não imaginei. Os olhos marejaram e ele baixou a cabeça. Você precisa de um fechamento. Romano ergueu os olhos para Dirk, que continuava encarando-o com um rosto gentil.
Vá até lá, continuou o amigo. Converse com ela. Termine o que tiver que terminar. Não sofra mais com possibilidades do passado ou do futuro. Enquanto você não fizer isso, não vai conseguir seguir em frente, pois isso vai continuar no seu peito, crescendo até explodir na sua cara, ou na cara de alguma mulher pela qual você se apaixone. Claro que a ideia de ir lá e colocar tudo em pratos limpos já tinha passado pela cabeça de Romano uma centena de vezes, mesmo quando estava em limiar. Mas agora a ideia ganhava força, como se as palavras de Dirk tivessem lhe dado forma e conteúdo. Não precisa ir sozinho, continuou Dirk. Eu irei com você. Romano olhou um pouco atônito para o amigo. Ele, melhor do que ninguém, sabia que a velha cidade natal deles trazia muitas lembranças dolorosas para Dirk. Tem certeza? O rapaz não se abalou e continuou a sorrir. Tenho. Romano respirou fundo. Sentiu o peso que o massacrava até há pouco se diluir naquela decisão. Obrigado, disse por fim. Amigos são para isso. E Dirk continuou a beber seu vinho. Muito obrigada e até o próximo capítulo.